Graça e paz, amados. Bom estar aqui com vocês. O tema hoje, antes de falar do tema, mas está relacionado ao tema, eu fiquei pensando o dia inteiro sobre o tema e me lembrando das coisas relacionadas ao tema. Por exemplo, Júnior trabalha num cartório e lá tem processo. Os processos administrativos. Não acontece isso lá? Dentro do teu cartório? Processos administrativos. A pessoa chega com um documento, ali ele é encaminhado segundo a necessidade dele, para ser atendido nos guichês, para as pessoas certas. O advogado, quando vai num fórum resolver algum problema, ou dele ou do cliente, ele também tem lá as varas, né, que correspondem aos determinados assuntos, temas, processos e tal. A irmã Lourdes, quando vai fazer aquela esfirra gostosa que ela faz, ela tem lá já na cabeça dela quantidade de farinha, de água, dos ingredientes que vão dentro da esfirra. Pitota, quando vai fazer os maquinários dele lá, já sabe direitinho o que vai fazer, ou pelo menos vai pensar no que vai fazer para projetar uma solução para aquele problema que aparece, que você precisa resolver dentro da engrenagem, né, da indústria ou da fábrica que você trabalha. E assim somos todos nós. Nada é feito por acaso. Mariano, quando vai sair para fazer as entregas e os negócios dele, você tem a hora para acordar, a hora para tomar seu café, pegar seu carro, você tem que estar lá no lugar certo para pegar as encomendas. Aí tem que chegar lá nas pessoas, entregar, e tem aqueles que você tem que convencer ainda para fazer negócio, né? Então, assim, tem toda uma preparação. Percebam que nada é feito sem a gente pensar, sem ser construído dentro da nossa mente, sem a gente se preparar tecnicamente, às vezes até se capacitar para fazer aquilo. Porque às vezes a gente quer muito fazer uma coisa e a gente não consegue, a gente vai fazer um curso, uma especialização, ou vai estudar horas de frente para um computador para poder buscar aquela capacidade. E quem é inteligente, ou quem é sábio, está sempre buscando melhorar o seu conhecimento, porque a gente nunca sabe tudo. Embora algumas pessoas achem que sabem tudo, mas ninguém nunca sabe tudo. E eu trago aqui um personagem da Bíblia, que nós já conhecemos a história dele de trás para frente, mas quis Deus que eu viesse aqui hoje para tratar desse tema também. O tema hoje é a obediência e o zelo de Noé. A obediência e o zelo de Noé. Mas antes da gente ir lá em Noé, eu vou pedir aos amados que abram suas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler dois versículos, 27 e 30. Mateus 24, 27 e 30. Todos acharam? Posso ler? Vamos lá. A palavra diz assim, versículo 27. Pois, da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Agora nós vamos no versículo 30. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. 31. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Detalhe dos versículos aqui, não é sobre isso, mas a gente precisa levantar essa questão, que vai haver pranto no som da trombeta quando os filhos de Deus forem arrebatados. Por que vai haver pranto? Porque os que ficarem vão chorar. Então vai ter pranto. As pessoas, os céus estão se descortinando, como está lá em Apocalipse, as coisas estão acontecendo. Terremotos,
guerras e rumores de guerra, as coisas estão acontecendo, pragas, pestes, desemprego. A gente tem ouvido aqui na mensagem do pastor sobre o Apocalipse, que trata também de fome, né? Um dos anjos que vem para causar dano à terra tem uma sequência. Então a gente vê um pouco de tudo em muitos lugares, mas tudo isso aqui vai acontecer. Mas o ponto que eu quero chegar desses versículos é o seguinte: vocês conseguem imaginar essa cena? Da mesma maneira como um relâmpago parte do Oriente e brilha até o Ocidente, está dando um exemplo para a gente. Olha, o relâmpago que a gente vê no céu, 3 segundos. Quando o relâmpago é muito comprido, 3 segundos. 1, 2, 3. Geralmente é 1,5 segundos. Assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Ele vai surgir no céu, e todos os povos da terra prantearão e verão. Quer dizer, mas vai ser um ato em que todos verão. Fisicamente falando, vocês conseguem ver se... A gente consegue imaginar isso? Difícil. A gente pode até ser muito criativo, a gente assiste muito filme de ficção, a gente fala, vai ser um negócio assim que vai acontecer, vai rasgar o céu. A gente consegue viajar, você consegue imaginar, mas ninguém nunca viu, porque não aconteceu. Mas aqui na Bíblia diz que vai acontecer. Agora nós vamos nos reportar ao livro de Gênesis, por gentileza, capítulo 6, a partir do versículo 5. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 5. Eu vou fazer a leitura. O Senhor observou quando havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra essa raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos. As pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido, estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra-a com betume, por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção. Em breve, cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Essa foi a ordem, a gente vai ficar por aqui. Só que esse em breve dele demorou mais de 100 anos. Ele ficou construindo a arca. Curiosidade em relação ao primeiro texto é: Noé também não sabia o que era chuva. Ele não fazia nem ideia do que Deus estava falando. Como pode? Eu vou construir embarcação e a água vai subir, essa embarcação vai flutuar na água que vai subir. Depois nós vamos ler aqui, a água, ela veio de baixo para cima também, ela não veio só de cima para baixo. Essa ocorrência, quando ela aconteceu, quando Deus fez com que ela acontecesse, a água veio de baixo para cima e de cima para baixo. E a embarcação flutuou. A questão é, não havia chovido na terra.
Então, a percepção que Noé tinha de chuva, alagamento, embarcação flutuando, tudo isso aconteceu aqui, é a mesma percepção nossa de hoje, da gente olhar para o céu e imaginar que Cristo, voltando em poder e glória, com os anjos dele, as trombetas tocando e os filhos de Deus sendo arrebatados nos céus. Nós também não temos ideia, ele também não tinha. O zelo que Noé teve, a sabedoria dele foi de ouvir o que Deus havia dito e ter iniciado todo o processo da construção da arca. O que chamou minha atenção aqui, e que deve chamar a nossa atenção, primeiro é esse fato. Olha, é algo inusitado, inesperado, a gente não tem nem como imaginar, porque nós não temos essa imagem como referência na nossa cabeça. Talvez hoje, nós, por conta da história, o fato histórico, a gente tomou conhecimento. Aí a gente, quando você começa a entrar nesse universo aqui, vem muita coisa que faz sentido e muita coisa que não faz. Teve até um filme que eles fizeram sobre Noé, com aquele ator lá que fez o Gladiador, uma piada, começaram a inventar um monte de coisa, de Bíblia Sagrada não tinha nada, né? Não é isso que a gente busca, a gente quer fazer uma ideia da verdade, mas mesmo assim, com toda a obra de ficção, com tudo que a gente possa ver nos filmes de Hollywood, a gente não consegue imaginar o tamanho do que vai acontecer na volta de Cristo. E aí eu vou me colocar no lugar de Noé. Eu recebendo dele essa informação, essa incumbência, você tem uma missão. Olha o tamanho da responsabilidade dele. O famoso taxonomista Ernest Mayr, taxonomista são as pessoas que desvendam a biodiversidade, classificando os organismos encontrados em uma área juntamente com botânicos, zoólogos e ecólogos. Os cientistas lá, os feras que estudam seres vivos. Catalogou entre aves, répteis, mamíferos e anfíbios 17.600 espécies. Com base nesse número, estudiosos acreditam que na Arca de Noé havia entre 35.000 e 70 mil animais vertebrados. Se considerarmos como tamanho médio os animais, o porte de um carneiro, apenas 27% da capacidade de carga da arca já seriam suficientes para comportar 35 mil animais. Se considerarmos o número máximo, 70 mil, ocupariam 56% da capacidade de carga. Isso mostra claramente que sobraria espaço suficiente para estocar alimentos e tudo mais que fosse necessário. Isso além, de acordo com o que nós lemos, né, de Noé, a esposa dele, 3 filhos e 3 noras. Eram 8 pessoas com todos esses animais. Dá uma consultada no livro de Gênesis aí, capítulo 7, versículo 24. Só o versículo 24. E as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. Então ele foi, durante 100 anos, construiu uma arca. Vocês imaginam cada martelo que ele batia, cada tábua que ele vedava? Deus mandou fazer. Agora tem o seguinte aqui, se eu não fizer do jeito que ele mandou, eu vou sofrer na mão dele, porque é uma ordenança dele, mandou fazer, eu tenho que acreditar, foram 100 anos construindo aquilo, e se eu não fizer bem feito, vai morrer eu, vai morrer a bicharada toda, vai morrer minha esposa, meus filhos, minhas noras, vai morrer todo mundo, porque a água vai subir e a arca, o navio, o nome que a gente quiser dar, daquele projeto de Deus que ele executou, iria afundar. Então a responsabilidade dele era muito grande. Então, cada martelo tinha a madeira certa, tinha a forma certa como pregar a madeira. Eu vi um filme de Vikings, Flop, né? Que era aquele engraçado lá, Flop, né? Quem viu lá os Vikings vai se lembrar, ele fazia barcos. E ele era contratado ali pela turma ali para fazer os barcos das guerras que tinham. Os barcos dele eram os melhores, porque eram mais rápidos e eram os mais bem feitos. Então,
tinha toda uma técnica apurada, como tem para tudo. Dentro de um cartório, dentro de um fórum, dentro de uma oficina, dentro de uma cozinha, dentro de uma professora que vai lecionar, dentro de alguém que vai trabalhar numa rádio, né? Dentro de quem vende ou compra, enfim, qualquer coisa você precisa ter conhecimento, capacidade, você precisa ter zelo para fazer aquilo. Senão o bolo não vinga, fica como é, batumado, né? Não dá certo. Aí o processo não dá certo, aí o cliente vai lá, reclama, isso vira processo. O cliente reclama, tem que devolver dinheiro, então é só dor de cabeça. Imagina com Deus, 70 mil animais vertebrados dentro da arca, a família dele toda lá dentro e a água subindo. Gênesis, agora, capítulo 7 mesmo, onde vocês estão, a partir do versículo 11, diz assim, a partir do versículo 11. Acompanhem-me na leitura, amados. Quando Noé tinha 600 anos, no 17º dia do segundo mês, todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra, e a chuva caiu do céu em grandes temporais, e continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé tinha entrado na arca com a esposa, os filhos, Sem, Cã, Jafé e as mulheres deles. Entraram com eles na arca casais de todas as espécies de animais, animais domésticos, selvagens, grandes e pequenos, aves de toda espécie. Entraram de 2 em 2 na arca, representando todos os seres vivos que respiram. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus tinha ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Durante 40 dias, as águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas, cobriram o solo e elevaram a arca bem acima da terra. Enquanto as águas subiam cada vez mais acima do solo, a arca flutuava com segurança em sua superfície. Por fim, as águas cobriram até as montanhas mais altas da terra e se elevaram quase 7 metros acima dos picos mais altos. Todos os seres vivos que havia na terra morreram. As aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que rastejavam pelo chão e todos os seres humanos, tudo que respirava e vivia em terra firme, morreu. Então aqui hoje o pico mais alto que fala é o Everest. A água subiu 7 metros acima do Monte Everest. O mundo todo inundou, todos os animais morreram. Apenas sobreviveram aqueles que estavam na arca, inclusive as aves que foram que Noé soltou, depois, com o passar dos dias, para ver se a água havia baixado, e se aquelas aves haviam encontrado terra. Destaque aqui é quando Deus fecha a porta. Deus fechou a porta. Não poderia ter dito aqui que foi Noé que fechou a porta? O que vocês acham se fosse Noé que tivesse fechado a porta e corresse alguém lá para bater na porta? Ele ia abrir. Ele ia abrir. Mas foi Deus que fechou. A gente precisa destacar a similaridade do gesto da vinda de Cristo com o ato da arca, o simbolismo que isso tem, mas principalmente o fato da gente não ter ideia da dimensão do que aconteceu lá, por mais que a gente tente, né, fazer isso na nossa mente, diante de tudo que a gente tem vivido, mas a vinda de Cristo vai ser algo desse tamanho, dessa proporção, que vai chocar a humanidade, vai mudar o conceito de tudo aquilo que a humanidade tinha como referência, valor, porque a gente sabe que com o arrebatamento dos filhos de Deus, o Espírito Santo vai ser retirado da terra, e aí as pessoas vão comer literalmente o pão que o diabo vai amassar. E é isso que eu falo para aqueles que não creem. Vocês estão brincando. Quando eu fiz a pesquisa sobre isso aqui, sobre esse tema, a gente vê um monte de gente falando um monte de marmota sobre a questão do dilúvio, como se isso aqui fosse uma história para criança, alguma coisa assim. Eles não conseguem enxergar que isso aconteceu e muito menos relacionar isso à volta de Cristo, que vai ser algo inédito, inusitado, não vai ser uma surpresa para nós, porque nós esperamos, mas vai ser de grande alarde, porque nós também não sabemos o que nós vamos ver.
de tão maravilhoso que isso vai ser. E a gente que vai ser arrebatado vai ser transformado. E não haverá lembrança. Mas para quem vai ficar? Esses vão se lembrar daqueles que partiram. A palavra diz que o povo vai pedir a morte e não vai encontrar. O povo vai bater na porta da igreja, de repente até encontra o pastor, né? Não o amado, tá? Deus me livre. Mas vai bater na porta das igrejas, vai encontrar os pastores lá dentro, vai encontrar muita gente. Vamos... Rapaz, cadê aquele povo todo? Rapaz, sumiram aí. Aí vão dizer que foi abduzido por OVNI. Já tem uns OVNIs aparecendo aí, né? O cenário está sendo montado. É assim que a gente precisa ver, porque é assim que está escrito. Eu quero ler aqui para os amados algo que eu escrevi. Eu geralmente falo e não gosto, não sou bom para escrever e ler depois. Mas eu queria muito escrever para que não faltasse nenhum detalhe daquilo que Deus colocou no meu coração quando eu vim trazer esse texto para os amados, para a gente... O amado trouxe hoje os 4 livros, né, que o amado escreveu. E eu tenho tido muita dificuldade de compreender por que as pessoas que dizem que recebem a graça da salvação, elas ficam imobilizadas, inertes. Não desperta nelas o desejo de trabalhar em favor desta causa, que é a palavra de Deus. Porque eu aprendi e entendi, depois que eu fui alcançado por essa maravilha, de que o Filho de Deus, ele não, quando ele recebe essa informação, quando ele toma conhecimento, quando Deus dá fé para ele crer, na inclusão dele no corpo de Cristo, na morte, sepultamento e ressurreição, o Filho de Deus, ele se movimenta. Ele não fica parado. E se a pessoa recebe essa mensagem e ela não se sente incomodada com isso, é hora da pessoa botar o joelho no chão e dizer, Senhor, desperta em mim esse interesse, porque se sou eu, o Senhor vai corrigir isso em mim. Se forem fatores externos que estão impedindo com que eu me movimente em favor da tua causa, que o Senhor impeça esses movimentos de me impedirem de trabalhar em favor da tua causa, do teu reino. Eu não posso ser um ser inerte. Amados, se vocês abrirem uma célula, vocês vão ver o núcleo se movimentando da célula. Uma célula, tirar uma célula do nosso corpo, você bota lá no microscópio, a célula está se movimentando. Nós estamos num planeta que ele gira em torno do Sol, não sei quantas mil quilômetros por minuto ali, girando em torno do mesmo eixo, em torno do Sol, a ponto da NASA conseguir capturar o som da Terra se movimentando. A nossa galáxia se movimenta. Ela se movimenta e se expande. Vocês já devem ter lido isso. Como que nós recebemos algo tão grandioso e a gente fica ali quietinho, esperando o mar pegar fogo para comer peixe frito, no ditado popular? Então, porque eu também fui impactado por isso, me senti incomodado, a ponto de eu me levantar e decidir iniciar um ministério. Não estou dizendo que todo mundo tem que iniciar um ministério, mas a gente tem que ter coragem para invadir os grupos do mundo com as mensagens do novo nascimento. A gente tem que ter ousadia. Quando alguém vier perguntar para você qual é a razão da sua alegria, da sua esperança, você colocar Cristo diante dela, sem medo. Você crê ou não crê nessa verdade? A gente não pode ser... O diabo, ele anda ao derredor, ele usa pessoas e circunstâncias para tentar derrubar, dificultar a nossa vida e o nosso tempo, a nossa mente, né, o nosso foco. Ele trabalha bem, ele não é ruim não. Ele trabalha bem, ele conhece a palavra, ele tentou fazer isso com Jesus, está lá em Mateus capítulo 4. Se ele tentou fazer com Cristo, ele não vai tentar fazer conosco? Mas qual é a nossa resposta diante disso? Nós somos aqueles soldados lá que acompanharam o Gideão, que a gente enfia a cabeça embaixo d'água e não está vendo o que está acontecendo, a gente está bebendo água,
observando o que está acontecendo ao nosso redor. Noé foi inspirado, capacitado e abençoado por Deus para a construção da arca. Por mais de 100 anos trabalhou sendo sustentado por Deus. Seguindo uma ordem, Deus se arrependeu de haver feito o homem, depois achou graça e favor em Noé e sua família, preservando-os do dilúvio. Meu destaque vai para o fato de que Noé atendeu com zelo às determinações na construção da arca, que abrigaria milhares de espécies e sua família. Cada martelada que Noé dava na construção da arca, ele devia pensar assim: preciso obedecer a Deus em todas as suas determinações, e se eu for negligente, colocarei o plano de Deus em risco. Assim como a vida de todos na arca, além da minha esposa, meus filhos e minhas noras. Geralmente, nos dedicamos com zelo nas coisas que nos inspiram. Não é assim? A gente procura, às vezes, inspiração nas coisas. Naquelas coisas que a gente procura inspiração, a gente geralmente trabalha com zelo naquilo. E muitos de nós não levamos a sério aquilo que Deus nos diz através da sua palavra. Noé andava com Deus no meio de uma geração corrupta e, segundo tudo que lemos, Noé foi zeloso ao extremo com a construção da arca e com as determinações dadas por Deus. A arca resistiu 150 dias, com toneladas de peso em alto mar, com toda a provisão necessária no período. Não houve relato de conflito, doença. Eu não li isso. Deus sustentou no meio da tribulação e do horizonte de águas por 5 longos meses de chuva e mar. Foram 5 meses com a bicharada dentro da arca. Mulher, filhos, noras. Não devia ser um ambiente muito bom, não. Imagina, 5 meses, todo mundo lá dentro. Mas todos foram sustentados até chegar em terra firme. Muitos hoje priorizam suas necessidades e projetos. Muitos de nós realizamos a obra de Deus, a obra para Deus. Isso é outro detalhe. Muitos de nós realizamos a obra para Deus criando um vínculo entre o que Deus ordena com a nossa maneira de viver e enxergar o mundo. Metodologia e percepção da vida. Às vezes a gente quer adequar as coisas de Deus na nossa vida. Muitas vezes, por causa disso, a gente limita o universo de possibilidades a favor do reino de Deus para os outros e para nós mesmos. A gente faz um cercadinho aqui e coloca ali os nossos conceitos, as nossas ideias, os nossos valores. A gente pega um projeto de Deus e coloca aqui dentro. Tem que caber aqui dentro. Não, é o contrário. A gente derruba todas as paredes, todas as limitações, expande o nosso horizonte e coloca o plano de Deus no meio. Aí ele faz isso. Ó. Aí ele abre um mundo de possibilidades pessoais e para o reino. Porque não tem como eu trabalhar para o reino e ser infeliz. Porque se ele souber que eu sou infeliz, ele não vai me dar a arca para construir. Ele não vai me dar. Ele não quer alguém trabalhando por ele, para ele infeliz. E se ele fez isso no passado, a gente pode trazer aqui Jonas, por exemplo, teve um ensinamento ali. Quem aqui nunca se sentiu como Jonas? Duvido. Eu não me senti como Jonas. Espera. Você vai passar pelo seu processo de santificação, você vai experimentar tudo que Jonas experimentou. Se você for humilde, você não vai para a boca do peixe. Você vai se reconhecer culpado, grato a Deus por tudo que ele fez e vai fazer aquilo segundo a vontade dele. Porque é fácil você dizer assim, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, mas você continua querendo fazer a sua vontade. Então, ou você ora para ele, diz que ele faça em você, que ele cumpra em você a vontade dele, ou você não ora. Então a sua oração é mentirosa. E Deus sabe se você está falando a verdade ou não com ele. Então se você não passou por isso ainda, vai passar. O que está faltando aí talvez é o tempo de Deus, ou mais sinceridade da sua parte na hora da sua oração, né, de você colocar 100% da tua vida na mão dele, porque ele vai agir. Aí ele vai dizer assim, ó, vai para Nínive. Aí você, não quero ir para Nínive. Aí tu vai se esconder num barco e vai para outro lugar.
aí ele vai tratar com você. Se ele for bonzinho, você vai ficar 3 dias na barriga do peixe e não morre. Então, nós não temos que limitar o projeto de Deus dentro da nossa cachola, porque não cabe. A gente traz o projeto de Deus e fala, Senhor, derruba as paredes aí, pode fazer o arranjo que o Senhor quiser. Puxadinho de Deus vale a pena. E olha que Deus, puxadinho de Deus é infinito, né? Porque quando ele derruba uma parede, ele faz outra, ele faz o que você não vê, some no horizonte. Agora, quando a gente quer fazer um puxadinho e colocar Deus dentro dos nossos valores, aí você está dificultando a ação de Deus, está impedindo que Ele trabalhe na sua vida. E às vezes impedindo que Ele trabalhe na vida dos outros, o que é pior. Porque você, além de estragar a sua vida, você está estragando a vida dos outros. Noé foi um homem obediente e visionário. Não discutiu, não economizou esforços e nem investimento no cumprimento da ordem de Deus na construção da arca. Em jogo estavam o projeto ordenado por Deus, a vida de milhares de animais e da sua própria família. A pergunta que faço é, como nós temos executado os projetos de Deus nas nossas vidas? Noé não pregou a madeira de qualquer jeito. Então imagina se a gente está fazendo para Deus. Como é que a gente vai oferecer para Deus um negócio meia boca? Um negócio que a gente sabe que existe um melhor. Eu não consigo. Se eu não tiver, ele sabe. Então ele pode mover pessoas e trazer e colocar na minha mão o que é melhor. É nisso que eu acredito. Ele vai colocar o melhor na minha mão porque é para ele. Mas eu também nunca me esqueço do fato de que Davi queria construir o templo. E ele virou para Davi e disse, não, quem vai construir o meu templo vai ser o teu filho Salomão. Então assim, às vezes eu quero muito uma coisa, você quer muito uma coisa, e às vezes não é para você ter e nem é para você fazer. Então a gente também tem que se render à vontade dele. Porque às vezes também a gente vai com muito ímpeto e às vezes ele segura a gente. Calma, você falou que eu posso derrubar as paredes. Não pode? Pode. E se eu não quiser derrubar? E se tiver que ser desse tamanho? Então, a história do Moisés. Moisés estava nervoso, ele estava com o povo dele, que o povo reclamava o tempo todo, e ele foi conversar com Deus naquele estado de espírito. O que aconteceu? Tá bom, Deus para ele, tá bom. Eu vou fazer o seguinte, Moisés, vai lá, pega o seu cajadinho, vai lá, mas você vai falar com a pedra. O que ele fazia sempre? Ele ia lá e batia na pedra. Naquele dia era para ele falar. Então percebam que às vezes o nosso estado de espírito, né, dependendo de onde a gente saia, com quem a gente saiu, estava conversando, de repente o sentimento que a gente está carregando dentro da gente, a gente pode se precipitar também e fazer aquilo que Deus não mandou a gente fazer. A questão é sempre a obediência. Às vezes a gente pode se achar também, eu estou fazendo tudo o que ele está mandando, deixar comigo, eu vou mandar ver aqui. Mas é do jeito dele ou é do seu? A gente tem que ter esse cuidado. E o que chamou minha atenção é que Noé, ele fez exatamente o que Deus mandou ele fazer. A gente não encontra aqui uma vírgula para cá, nem uma vírgula para lá. A embarcação não afundou e ele chegou até o fim. Ele foi obediente e visionário, não discutiu, não economizou esforços, nem investimento no cumprimento da ordem de Deus na construção da arca. Em jogo estavam o projeto de Deus, a vida dos familiares, dos animais e dele. A pergunta que faço é como nós temos executado os projetos de Deus nas nossas vidas. Não é? Noé escolheu a risca, a madeira correta na construção do navio e seus andares internos. Instruiu, capacitou e supervisionou toda a obra. Qualquer erro, a água ia invadir a embarcação. Medidas e serviços com a devida percepção do tamanho do risco de naufrágio, o temor e tremor devidos a Deus. Ele sabia tudo o que ele estava fazendo e assim ele fez. A lição que fica é que Deus escolhe e capacita pessoas para suas obras e estas devem investir esforço, visão e recursos necessários no cumprimento com zelo das suas ordenanças. Se o objetivo é o cumprimento das Escrituras e Deus, a razão pela qual tudo deve ser feito, devemos pedir a Deus a visão, a capacidade, a sabedoria e a provisão para construir quantas arcas forem necessárias para engrandecer o nome dele, glorificar o nome dele e salvar almas.
O resultado da crença e do zelo de Noé com as coisas de Deus foi receber dele orientação, capacitação, resiliência, provisão e alegria. Porque ele constatou que Deus estava no controle de todas as coisas. Porque ele é fiel. Tudo que ele promete, ele cumpre. Mateus, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 24, versículo 37. Aí agora nós vamos unir os dois textos do início. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia correndo, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, se Deus nos der algo para fazer, façamos bem feito. Façamos com zelo. Sem economia. É para Deus. Nem a chuva, nem a morte, nem tempestades afundarão a nossa embarcação. Porque o nosso comandante é Ele. Não atrapalhe, não desanime quem está fazendo. Ore, peça a Deus a visão da embarcação que você deve construir para atender um plano de viagem seguro em águas tranquilas, orientado, abençoado e capacitado por Deus. Que Deus estabeleça com vocês e comigo uma aliança que vá além da nossa imaginação, da salvação em Cristo e nos conceda a visão do reino e da conquista de almas para Ele, porque é nisso que eu tenho pensado. E acho que nós, o tanto que a nossa igreja caminhou e já chegou, estou falando de conhecimento, de tudo que a gente aprendeu durante esses anos que a gente está aqui, o nosso passo é de formiguinha. Porque aí fora, eu não vejo. Eu vejo mais gente fazendo barulho, eu vejo mais coisas acontecendo, mas tudo vazio, sem conteúdo. É uma mídia social cheia de fakes. Você olha aí fora, é um monte de gente falando de coisa que não faz o menor sentido. Aqui nós temos a palavra verdadeira, cremos no Deus da Bíblia, conhecemos os 5 pilares do Evangelho, sabemos qual é a nossa riqueza ou não. E nós nadamos de braçada num manancial de bênçãos, ou não. Aí eu pergunto para os amados, como que diante dessa realidade a gente pode ser tímido com as coisas de Deus? Indo poucas vezes à igreja, se envolvendo pouco com as coisas relacionadas a Deus. A gente fala igreja, mas a igreja de Deus é o corpo de Cristo. Então, as pessoas não pararam ainda para pensar que quando elas não estão na igreja, elas não estão no corpo. Quando elas não realizam um trabalho em favor do reino de Deus, elas não estão trabalhando para o corpo. Cristo é a cabeça e nós somos a noiva. Então, se eu tenho relacionamento com o meu noivo, que é Cristo, se eu sou o corpo do cabeça, que é Cristo, como eu devo me comportar? Com alguém que sofreu, por exemplo, um derrame? Porque os membros estão puxando e outros estão mortos, parados. Ou alguém amputado? Esse corpo é doente, ou um corpo doente. Eu espero que Deus, na sua infinita misericórdia, possa nos encher, mas encher de desafios gostosos de serem vencidos, que são esses aqui, que inusitados e que Noé não titubeou. Ele não pensou 2 vezes. As pessoas falam, né, que Abraão é o pai da fé, né? Mas se você olhar José, a história de José, quando ele foi vendido pelos irmãos como escravo, quando você olha a história de Noé, você vê que não foi só Abraão, não. Tem mais gente aqui na Bíblia que foi firme, que segurou até o fim. E os apóstolos depois que morreram das formas mais cruéis, sem negar a pessoa de Cristo, porque aí
nessa altura, eles já tinham recebido o Espírito Santo. Que a nossa igreja cresça, que a nossa unidade cresça, que os nossos trabalhos cresçam, que o nosso pastor cresça em mensagens, em pensamentos, em projetos, e que a gente consiga captar, né, tudo que vier de Deus, que passar por Ele, ou que Deus mandar direto para as nossas mentes, que a gente possa ser realmente esse corpo sadio, com vontade e disposto a toda boa obra, tudo que vier da mão de Deus. Amém?